A energia solar ela tem ganhado cada vez mais destaque aqui no Brasil e também no mundo todo. No entanto, mesmo com interesse crescente em sistemas fotovoltaicos, muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre o tema. Eu tenho quase certeza que você já deve ter se perguntado assim, será que as placas de energia solar fotovoltaica geram energia durante a noite? Ou quanto tempo leva para instalar um sistema de energia solar fotovoltaico residencial? E em relação à conta de energia elétrica, ela realmente zera quando a gente instala um sistema de energia solar? Por isso, hoje eu vou dar continuidade a essa nossa série de vídeos com as principais dúvidas sobre o setor de energia solar, trazendo agora essa terceira parte. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Capriglione, especialista no segmento de energia solar fotovoltaica e também fundador da Invicto Energia Solar. A energia solar, especialmente a geração fotovoltaica, ela é uma tecnologia relativamente recente em comparação com outras formas de geração de energia. Embora venha se popularizando, muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com os detalhes do seu funcionamento. Então no vídeo de hoje eu vou responder mais algumas perguntas que eu recebo também nas minhas redes sociais, a fim de esclarecer as dúvidas e também ajudar aqueles que desejam adotar esse tipo de tecnologia limpa e também sustentável. Então se você é um integrador solar, com certeza esse vídeo aqui vai sanar muitas dúvidas suas que você vai conseguir passar para o seu cliente e consequentemente também sair na frente do seu concorrente. Então antes da gente começar, você já sabe, deixa o seu like que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal e também não se esqueça de se inscrever. Aproveita também e aperta o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo quando vai saindo semanalmente aqui no canal. Já fez? Bora lá então! Para saber a quantidade de placas solares necessárias para atender a demanda energética de uma residência ou de uma casa, primeiramente a gente tem que analisar o consumo médio de energia elétrica que pode ser encontrado diretamente na conta de energia elétrica ou na conta de luz. Para ter uma estimativa aproximada do consumo diário de energia elétrica, você vai ter que calcular basicamente a demanda diária de energia dividindo o consumo mensal de energia por 30 dias. E em seguida você deve levar em consideração a quantidade média de horas de sol por dia na sua região e também a eficiência dos painéis solares que você pretende instalar. Sobre eficiência solar nos painéis solares fotovoltaicos, a gente tem um vídeo aqui no canal tratando exatamente sobre isso, então eu vou deixar num card aqui em cima para você estar vendo depois. Então agora basta basicamente você dividir a demanda diária de energia pela quantidade média de horas de sol e em seguida dividir o resultado pela eficiência dos painéis solares em quilowatts. Eu sei que deve ter ficado um pouco confuso aqui para você, né? Então eu vou te dar um exemplo um pouco mais claro. Vamos supor que basicamente que sua casa consome uma média de 300 kWh por mês. E sua região possui uma média ali mais ou menos de 4 horas de sol por dia. Digamos que você escolheu ali painéis solares com uma potência de 300 watts ou 0,3 kW, ou watts ou watt pico também, tá? Ou seja, 300 watt pico ou 0,3 kW pico. Então basicamente o cálculo ficaria assim: 300 kWh de consumo mensal dividido por 30 dias é igual a 10 kWh por dia. 10 kWh de consumo diário dividido por 4 horas de sol é igual a 2,5 kW necessários por dia. Esses 2,5 kW de consumo diário dividido por 0,3 kW pico, que é a potência individual de cada painel solar, é igual a 8,33 painéis solares fotovoltaicos. Então nesse caso você precisaria basicamente aproximar para 9 painéis solares de 300 watts ou 300 watt pico para atender às necessidades energéticas da sua casa. Só lembrando que esse cálculo vale também para comércio, para indústria e também para grandes usinas solares fotovoltaicas. Olha, o tempo necessário para instalar um sistema de energia solar fotovoltaica em uma residência vai depender diretamente do tamanho, a quantidade de instaladores que vai estar executando a sua obra e também a complexidade do projeto. Mas no geral, mais ou menos ali na grande parte dos casos, a instalação dos painéis solares e o restante dos equipamentos que tem material complementar também para instalação, ele leva mais ou menos de 1 a 4 dias. No entanto, vale lembrar que para fazer essa instalação em uma casa existem várias outras questões importantes, como questão de avaliação e também o projeto, a aprovação, licenciamento, além também da aquisição dos materiais complementares e os componentes do kit fotovoltaico. Então, considerando todas essas etapas, o processo completo mesmo da instalação do sistema fotovoltaico residencial pode levar ali mais ou menos de 1 a 4 dias, que nem eu citei. Eu já vi casos também que o pessoal em meio período consegue instalar até mesmo um sistema ali de 20 módulos em média em 2 pessoas.
Já respondendo essa pergunta, sim, é possível adicionar mais painéis solares a um sistema fotovoltaico e fazer essa expansão do seu sistema. Isso é muito comum quando, por exemplo, uma residência passa por mudanças no consumo de energia elétrica, como aquisição de novos eletrodomésticos, até mesmo uma reforma de ampliação da casa. Mas para fazer essa expansão do seu sistema, é importante a gente checar a capacidade também do inversor solar. O inversor solar, ele basicamente é o responsável por converter a energia gerada diretamente pelos painéis solares de corrente contínua para corrente alternada. Então, ao adicionar mais painéis solares, primeiramente é preciso ver se o inversor ele vai ser capaz de suportar esse acréscimo desses painéis solares. Caso contrário, pode ser necessário de repente trocar o inversor por um modelo com maior capacidade ou até mesmo adicionar um segundo inversor diretamente no seu sistema. Apenas uma observação aqui muito importante que você deve seguir também, tá? Os sistemas de energia solar fotovoltaica, principalmente os módulos solares, eles estão em constante mudança e com novas tecnologias para aumentar a eficiência desses painéis solares. Vale lembrar também que às vezes deixar uma folga muito maior no inversor solar para uma futura ampliação talvez não seja tão vantajoso devido a essas mudanças de tecnologia, ou seja, pode ser que você não encontre painéis solares do mesmo tipo para ampliar o seu sistema. E sim, para ampliação do seu sistema de energia solar precisa ser com as mesmas características do painel solar que já se encontra instalado no seu sistema. Essa é uma dúvida muito recorrente dos nossos clientes, mas no geral não é possível zerar a fatura de energia elétrica. O que o sistema solar fotovoltaico realmente ele abate na fatura é basicamente o consumo. Então o consumo sim, ele pode ser zerado. A sua fatura de energia elétrica ela não é zerada porque existem alguns encargos e também, de repente, uma demanda contratada. Também existe a TUG, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, e também temos a TE, que é basicamente a tarifa de energia, e outras tarifações especiais. Além, é claro, se você aumentar o seu consumo e o sistema ele não foi projetado pensando nesse consumo a mais que você está tendo, valores referentes a esse aumento vão vir diretamente na sua conta. Por isso a importância de sempre você comunicar caso você tenha a intenção de aumentar o seu consumo de energia, para a gente já pensar no dimensionamento do sistema, pensando nesse seu aumento que você pretende fazer de ampliação no sistema fotovoltaico, até mesmo no aumento do seu consumo. Olha, em algumas noites de lua cheia, nosso satélite natural ele reflete bastante a luz solar diretamente na Terra, mas as placas solares elas foram desenvolvidas basicamente para converter a luz do Sol diretamente em energia elétrica. Como a luz solar não está disponível durante a noite, as placas solares elas não geram energia nesse período. Mas vale lembrar que é possível armazenar a energia gerada durante o dia em seu sistema através do banco de baterias, que ele pode ser utilizado à noite ou até mesmo em períodos de baixa geração. Essa opção é especialmente útil em acessos com energia mais limitada da rede elétrica, e daí sim o sistema off-grid ele pode estar te ajudando com isso. Vou deixar num card aqui para você as principais dúvidas sobre sistemas on-grid e off-grid, então é importante depois você dar uma olhadinha lá. Para sistemas conectados à rede elétrica, o mais comum é utilizar o sistema de créditos energéticos. Nesse caso, a energia excedente gerada durante o dia é injetada na rede elétrica e, em troca, o proprietário ele recebe os créditos de energia que podem ser usados para compensar o consumo de energia da rede durante a noite ou até mesmo em momentos de baixa geração solar. Só lembrando, a concessionária não paga para você em valores financeiros, ele abate diretamente na sua conta de energia. Para determinar se sua casa tem a possibilidade de receber a instalação do sistema fotovoltaico, primeiramente a gente tem que verificar se a sua casa recebe uma quantidade adequada de luz solar durante o dia, porque a irradiação solar ela é um dos principais pontos a ser considerado. Em seguida, você tem que certificar também que seu telhado ou área de instalação tenha espaço suficiente para acomodar os painéis solares e a estrutura do telhado ela seja capaz de suportar o peso dos painéis solares e dos componentes do sistema. A orientação e também a inclinação do telhado são bem importantes quando a gente vai fazer a aplicação do sistema de energia solar fotovoltaico, porque ele afeta diretamente na quantidade de energia gerada. Além disso, evite áreas também com sombreamento excessivo, como questão de árvores, edifícios ou outras estruturas próximas que possa bloquear essa luz solar, já que o sombreamento ele pode reduzir significativamente a geração de energia dos painéis solares. Por isso, se você quer instalar um sistema de energia solar fotovoltaico na sua casa, comércio ou empresa, eu vou deixar um link aqui na descrição para você, que você possa estar entrando em contato conosco para que a gente consiga fazer uma avaliação desse seu local sem custo, do local onde você deseja instalar o seu sistema de energia solar fotovoltaica.
Em caso de queda de energia elétrica, o comportamento do sistema fotovoltaico ele vai depender do tipo de conexão e também da presença ou não de banco de baterias. Se o seu sistema fotovoltaico ele for do tipo on-grid, ou seja, conectado à rede elétrica da concessionária, geralmente ele vai ser desligado automaticamente caso venha ter alguma queda de energia. Isso ocorre devido a um mecanismo de segurança chamado anti-ilhamento, que basicamente ele vai proteger os trabalhadores da concessionária de energia elétrica local que te atende a serem expostos a tensões perigosas ou corrente elétrica perigosas quando eles realizam um reparo na rede elétrica. Então vamos supor o seguinte, tem um trabalhador que ele está lá na rede elétrica da concessionária, ele fez o desligamento daquele ramal de rede para ele conseguir mexer nesse cabeamento. Se eles desligaram essa parte da rede e o seu sistema fotovoltaico ainda está produzindo, injetando energia elétrica na rede da concessionária, pode ser que esse trabalhador leve um choque e possa até mesmo vir a óbito. Então esse dispositivo anti-ilhamento ele é obrigatório em todos os inversores no Brasil, não é somente alguns inversores específicos, todos os inversores no Brasil é obrigatório. Por outro lado, se você tiver um sistema fotovoltaico com bateria de armazenamento, também conhecido como sistema off-grid, ou mesmo um sistema híbrido, é possível você utilizar essa energia armazenada nas baterias durante uma queda de energia elétrica, porque afinal de contas, esse seu sistema off-grid ele é desconectado da rede da concessionária, então ele não fica trabalhando ali em paralelo junto com a rede da concessionária, ele trabalha de forma mais independente. Nesse sistema, os painéis solares eles produzem energia que carrega as baterias durante o dia, e essa energia armazenada ela pode ser usada para alimentar a casa quando a rede elétrica ela não estiver disponível. Então nessa terceira parte da série, as principais dúvidas sobre energia solar fotovoltaica, eu respondi a várias perguntas que envolvem o mundo da energia solar fotovoltaica para ajudar, assim, esclarecer suas dúvidas sobre essa tecnologia limpa e também sustentável. A energia solar ela traz inúmeros benefícios, como a redução da dependência de combustíveis fósseis, a diminuição também de gases do efeito estufa e também, é claro, a economia direta na conta de energia elétrica. Mas fala aí, você gostou do vídeo? Eu espero realmente ter tirado as suas principais dúvidas, e se você tiver alguma pergunta, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em estar te respondendo, e quem sabe também nos sai na nossa quarta série das principais dúvidas sobre o sistema de energia solar fotovoltaica. Siga meu Instagram também, @PedroCapriglione, eu vou deixar diversos links úteis aqui na descrição para você. Então vamos dar um salto para o futuro e descobrir como a energia solar pode mudar as nossas vidas seguindo aqui o canal. Então valeu e até a próxima!